Primeiro, que os céus e a terra representam toda a realidade visível e invisível. Quando ele diz os céus, se refere ao sol, luas, estrelas, e terra, o nosso mundo observável, tudo que neles há. Segundo, que o mundo, tudo que existe, teve um começo. O mundo não existiu sempre. Ao contrário do conceito pagão de que a matéria e a água eram eternos e que os deuses vieram de lá. Portanto, o mundo não é autoexistente, mas ele depende de Deus. Terceiro, o mundo não é divino e nem Deus é o mundo. Já falei sobre isso. Quarto, o mundo e tudo que nele há foram criados em etapas, e não tudo e todos de uma única vez. Você vê que no verso 1, é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra. E no verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. O primeiro ato de Deus foi da massa informe de água e terra, misturados. Água aqui representada por abismo ou fonte subterrânea, como é usado o termo no restante da Bíblia. Ela foi feita, tudo foi feito sem forma, não tinha ainda forma. Imagina aquela massa de água, de terra em plena escuridão. É chamado de vazio porque não tinha ainda vida, não tinha seres que nela habitavam. A escuridão tomava conta de todas as coisas porque Deus não tinha feito a luz ainda. Então, no começo, esse é o primeiro passo. Deus cria a matéria-prima, por assim dizer. A massa bruta era criada ali. Entretanto, que é outra coisa que nós aprendemos, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Perceba, verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? Resposta na frase seguinte. E o Espírito de Deus se movia sobre o abismo, sobre as águas. A palavra abismo aqui representa as águas. Então, toda aquela massa sem forma, convoluta, mas o Espírito de Deus se movia sobre eles. Essa frase aqui, o Espírito de Deus se movia, esse verbo ele é usado várias vezes na Bíblia hebraica para significar uma ave chocando o seu ninho. Uma ave gigantesca sobre o seu ninho, chocando os ovos, preparando para que eles venham à luz. É o mesmo verbo que é usado aqui, o Espírito de Deus sobre a criação, sobre a massa informe, preparando para o próximo passo, que serão os 6 dias, onde Deus vai criar tudo direitinho, que é o que nós veremos na próxima mensagem, se Deus permitir. Espírito de Deus, isso significa que no tempo certo e no tempo apropriado, dentro dos seus planos, Deus haveria de fazer esse mundo lindo, belo, maravilhoso, complexo, rico, misterioso, que nós temos diante de nós e onde nós vivemos. Algumas aplicações práticas para terminarmos. Primeiro, receba esse relato pela fé. Aqui não se trata de um relato científico. Não coloque a ciência em curso de colisão com isso, porque o propósito da Bíblia não é dar um relato científico de como tudo começou. Ele está dizendo que Deus é o autor de tudo. Não existe nada que não tenha sido feito por Deus. E a ciência não pode postular nada que seja contrário a isso. E, na verdade, a verdadeira ciência não postula nada contra isso. Vocês têm que fazer a diferença entre ciência e o materialismo naturalista que tem dominado pesquisadores e cientistas hoje, que já parte do pressuposto de que não existe Deus. O livro de Gênesis ele não usa linguagem científica, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para nos dizer todos esses pontos que eu afirmei. A matéria não é eterna, ela tem um princípio, há um Deus que sempre existiu, criou todas as coisas, é um Deus pessoal, ele tem um propósito, ele é distinto da sua criação e ele criou o mundo através de etapas, não criou tudo de uma vez, embora pudesse ter sido feito. E ele fez isso para mostrar que ele é o Deus de ordem, o Deus que organiza todas as coisas. Então, os detalhes disso, nós podemos aprender alguma coisa com a ciência, claro. Podemos aprender alguma coisa à medida que a gente investiga como o mundo funciona, nós podemos aprender. Mas nada que possa contradizer isso que a palavra de Deus nos diz. Por isso que em Hebreus, capítulo 11, verso 3, o autor diz assim, e esse seria o sumário do Novo Testamento.
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso aqui não é uma matéria de ciência, isso aqui é uma matéria de fé. Nós cremos que foi assim. A ciência não pode provar nem desprovar. Nós recebemos como revelação de Deus. Foi assim que tudo começou.